Estamos aqui com a parceria O Gás e o Grupo G Foscal. Sou Júlio Pierre, diretor comercial da empresa. Estamos com o Rogério Vian, parceirão, fundador do Gás. Exatamente. Certo? E hoje é presidente da AproSoja Goiás. Não. Eu sou diretor da AproSoja Goiás. Diretor da AproSoja Goiás. Sou diretor também do Instituto Goiano de Agricultura, da AGOPA. Estou como vice-presidente também da Federação Brasileira de Plantio Direto e diretor institucional do Gás. Pouco trabalho. Só um pouquinho. Não, e a gente vai estar participando junto no Plantio Direto lá em Luiz Eduardo. Sim, com certeza. A gente dia 9 a 11 de julho, né? Já deixar Isso o convite aí pro pessoal. Por favor, vão lá, que acho que vai ser muito interessante toda a conversa que a gente tem para ter lá. Realmente, lá vai ser um evento muito diferente, porque eles finalmente estão saindo do Rio Grande do Sul, né? Da região sul do país, né? Tá vindo para Bahia. E é importante, né? Porque muito importante. O plantio direto para a agricultura regenerativa é extremamente... Não existe. É sem condições. Não existe não tem um como sem outro. fazer um não fazendo o outro. Não tem. Inclusive, a gente está revolucionando a questão do plantio no verde agora, né? Com certeza. Não só na palha, mas como no verde também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua linha do tempo. É bastante longa, hein? Não, na verdade, a gente começou aí a virada de chave aí em 2006, né? Em 2006 a gente começou a mudar o manejo, né? O jeito de pensar, até porque a gente, até ontem foi repetido 2 vezes lá nas palestras de bioinsumos ontem, que a gente muda de 2 jeitos, qualquer ser humano, né? Não só agricultor, ou a gente muda pela dor ou muda pelo amor. E naquela época foi pela dor, né? A gente teve a questão primeiro com a questão dos transgênicos. A gente foi proibido no entorno do Parque Nacional das Emas, lá em Mineiros, né? A gente é lá de Mineiros, Goiás, sudoeste goiano, e a gente é vizinho do Parque Nacional das Emas. Então, lá em 2002 já foi estipulado, lá nos anos 2000, lá foi estipulado que no entorno do parque não poderia se plantar transgênico devido à questão da lei de biossegurança, né? Então a gente já foi ali dos anos 2001, não lembro, 2002, a gente já não pôde... Na verdade, eu nunca plantei transgênico. Quando saiu o transgênico, já saiu a lei de biossegurança, que era tipo assim, você poderia plantar transgênico desde que, né, nos entornos dos parques, não sei o quê. Então foi um acordo que fizeram na época para a liberação dos transgênicos, né? Então, a gente a 500 metros ali nunca plantou soja, milho, não. Soja e milho eu nunca plantei transgênico e daí o algodão também, na época plantava algodão, até 800 metros não podia plantar transgênico. Depois, em 2006, veio o plano de manejo, né? Criaram um plano de manejo no entorno do parque, que aí restringiu mais ainda, né? O plano de manejo falava de 2 a 10 quilômetros em volta do parque. Nossa Senhora. E ali eles criaram uma série de restrições ali, como aplicação qualquer... Você poderia fazer químico, poderia usar químico, mas desde que fosse produto faixa verde. Então, imagina, em 2002 apareceu a ferrugem asiática, que derreteu lavouras no Brasil inteiro. E a partir dali, em 2004, né, é o local de fazer todos os testes para conseguir ter a melhor agricultura. Exatamente. E até então a gente não tinha a mínima ideia que existia outro modelo de agricultura, né? Eu não aprendi isso na faculdade. Só ficava puto. Não, eu falei, cara, estamos mortos, né, cara? Como é que nós vamos praticar agricultura? A gente viu o ferrugem derreter lavouras inteiras, não produzir nada. Nossa Senhora. Tive lavoura de 1 saco por hectare, para você ter uma ideia. Então, imagina a situação. Não tinha nenhum produto faixa verde no mercado. Nenhum. Nossa Senhora. Recém, né, tinha aparecido a ferrugem, os produtos ainda estavam sendo desenvolvidos. Como é que a gente ia plantar sem usar fungicida? Que até então era o que salvava as lavouras. Então, foi ali que começou a mudança de chave, né, de quebrar paradigmas, às vezes, de ver, cara, como é que a gente vai resolver isso? Porque até então a gente falava, isso veio para ficar. Né? Então, quando um projeto de lei vem assim, é impossível retirar. É impossível. E assim, é tão absurda essa história que o plano de manejo foi criado devido a uma multa que a Ferronorte tomou, uma ferrovia que estava a 30 quilômetros lá da fazenda. Eles levaram a multa e para fazer a compensação, eles bancaram esse estudo do plano de manejo do parque. Quem levou o fumo foi a gente. Nossa então, assim, é absurdo. Ali pegava, na época, só os 2 quilômetros, pegava 70 mil hectares, pra você ter uma ideia. Pegava o entorno do parque todo, não só Mineiros. Mineiros, Serranópolis, Alto Taquari, Costa Rica, pegava vários municípios. Os 2 quilômetros já dava 70 mil hectares. Então, você imagina. Aí, o que acontece? Se você não consegue produzir, se você não usa fungicida, se não consegue fazer as aplicações, você começa a perder produtividade. Lá, o que acontece? A lógica é a seguinte, não só quebrar, eles vão te tomar a área.
Porque pelo Estatuto da Terra você tem que cumprir a função social, você Sim. tem que ter produtividade. Então o passo seguinte, não conseguiram produzir, eles iam tomar a terra de todo mundo. A jogada final era essa. Então a gente teve que ali correr atrás realmente de soluções, né? Que até então a gente ouvia falar, mas em pequena escala, agricultura orgânica. E como que foi né? que começou essa mudança? Quais foram os primeiros projetos que foram sendo introduzidos lá? Cara, por incrível que pareça, naquela época, Deus, né, faz as coisas no momento certo, na hora Ele sabe de certa, tudo, sempre, né? né? Então, apareceu lá um dia no meu escritório, eu quebrando a cabeça, como é que eu ia fazer isso? Apareceu lá o pessoal do seu Sakamoto, um japonês, né? Conhecemos Da bastante. empresa da RSA, né? Com o Baxol, com a proposta de usar o Baxol, o Orgasol, que era um conjunto de bactérias, o Baxol, e o Orgasol um fito-hormônio, né? Para ajudar no enraizamento das plantas, à base de sangue de peixe. E aí, cara, eu precisando fazer alguma coisa. O cara chegou ali e falou, não, ó, você pode tirar o cloreto de potássio, pode tirar o tratamento químico de semente, você vai usar, em vez de super simples, você vai usar um iorim, né? Que é um fosfato... termofosfato, né, da antiga Mitsui, hoje Corimbaba. Cara, eu olhei para aquele japonês, falei, cara, japonês não costuma mentir, né? Ele costuma ser muito inteligente, muito mais inteligente que a gente. Então eu fiquei olhando assim o seu Roberto, né, que me visitou na época, junto com o pessoal da Terra lá de Mineiras, o Célio, o Emerson. Falei, cara, tô precisando mudar. Os caras chegaram, sabe quando você confia na primeira vez, você bate o olho, falei, cara, a necessidade me fez. E a Se fosse em outro trouxe, momento, né? eu ia falar, cara, para com isso aí, é lenda, né? E aí começamos, vamos fazer um trabalho? Vamos. Aí começamos. E enquanto isso, paralelamente, a gente entrou contra o plano de manejo, né? Com certeza. Juntamos os produtores todos os sindicatos, várias reuniões em Brasília. Marina Silva, naquela época, né, já estava no Ministério de novo, agora voltou, né? Então, assim, foi um embate até que a gente conseguiu derrubar, através de uma medida, através de uma liminar, a gente conseguiu provar que isso aí era um absurdo total, né? Inclusive, a gente tinha promovido várias ações, tipo assim, cara, se o problema é inseticida, vamos proibir, porque o estudo era o seguinte, que a pesquisadora que fez o estudo estava falando que estava morrendo inseto até 2 km do parque. Para começar a esfraudar a pesquisa. Para começar a história. Como é que tava chegando? Isso é muito grave, cara. Esfraudar. A pesquisadora jurava por Deus que a pesquisa tinha dado o contrário. Que até 2 km não acontecia nada. E eles pegaram e mudaram a pesquisa para fazer com que o plano de manejo tivesse, né, essa questão. Moça, aí deu um pano para manga na época. E a gente promoveu uma série de ações. Falou, não, cara, então beleza. Vamos começar um estudo sério? Porque não, você não pode chegar aqui em mim e falar, ó, amanhã é diferente. Não, vamos fazer uma transição. Não, e no então, agro nunca é assim. Nunca. Você tem que... Uma pesquisa é um ano, mas você tem que ver se é claro, verdade. replicar, 3 anos. Coloca Pô, nós variáveis. estamos falando aqui da transição da agricultura regenerativa. De uma agricultura convencional para regenerativa são 3 anos. No mínimo. No mínimo. Agora imagina uma de químico para... Nossa né, Senhora. do jeito que era. Então... assim, totalmente fundamental. Ela falou, nós vamos plantar árvore, nós vamos colocar biruta no entorno do parque todo para ver, né, a questão do vento. Na hora da aplicação, veja se tem fundamento. A gente não consegue nem controlar. Conseguir controlar as pragas que estavam no meio da nossa lavoura. Imagina a 2 km do parque. Nossa Senhora. Não, sem fundamento, que diz o gaúcho, né? Então, aí brigamos, conseguimos. Depois de um ano, cara. Mas foi preso pulverizador, preso produtor. Foi um rolo na época. Mas conseguimos. Mas aí, quando eu vi aquilo ali, cara, eu falei, isso aqui eles vão derrubar essa liminar rapidinho. E você já tava, então começou a aí trabalhar... eu já comecei a pesquisar, ver o que... Na época não tinha internet praticamente ainda. Foi muito complicado. Aí comecei a usar o Baxol e o Orgasol. Primeiro ano, a gente já teve uma experiência muito boa. No início, meio impactante, porque imagina você mudar de um sistema químico para um biológico. Fiz 200 hectares no primeiro ano. Não, e às vezes você... O que a gente espera é que tem a mesma forma de ação. Exatamente. Mas não é a mesma coisa. Não. Então, às vezes, você tem que ir analisando, vendo Sim, os detalhes. Exato. E aí, nesse sistema, como o seu Sakamoto, graças a Deus, ele faleceu, infelizmente, faz uns 6 anos atrás que ele faleceu, eu acho, se não me engano. Ele esteve na fazenda 2 vezes, foi me visitar o seu Sakamoto. E ele falava assim, não, esse sistema é diferente. Você vai investir em raiz, você não vai investir em folha. Você tem que investir na boca da planta, na raiz, você não vai investir na folha. É o que a gente faz. Lá no oeste da Bahia, a gente tem muita areia, exato, muito problema. Então, a gente tem que investir em perfil de solo, em cobertura. Você tem que aumentar a área de espaço de raiz. Assim, que quando vier o veranico, vai acontecer o quê? Então, na época, já estava a questão da adubação a lanço e tal. Falou, tá bom, beleza. E quando der o veranico, o que vai fazer? A raiz vai fazer isso aqui, ó. Porque o adubo está em cima e a água está em cima, a raiz vai para baixo para quê?
Se tá tudo aqui em Não, cima. e ela fica extremamente acomodada aqui. Claro. E ela não quer enraizar. Por que ela vai enraizar? Ela vai gastar energia à toa? Aí Planta não gasta energia à toa. queimou aqui, não tem mais Acabou. nada. Ele falava isso, vamos observar, você vai ver. Tanto, e deu certinho, cara, porque naquele ano que a gente colocou no suco de plantio, então naquela época, você vê em 2006, a gente já começou a utilizar os óleos, né, os aplicadores de suco de plantio, que ninguém usava. Quando usava era para usar no algodão, para Temic, furadão, pra você ter uma ideia. Então sim. imagina. E a gente começou a fazer biológico no suco de plantio. Cara, tiramos o tratamento químico de semente. Imagina. Nossa senhora. Imagina falar isso hoje. E o medo? Não, imagina falar isso hoje, em 2024. Imagina em 2006, Nossa, 18 anos atrás. Já foi chamado de louco algumas vezes. Centenas de vezes, né? Então, assim, e eu confiei, cara. Ele falou, é isso, faz isso que não tem erro. O seu Sakamoto foi lá, conversamos um monte, um dia todo lá comigo. Cara, eu falei, cara, eu vou fazer o que você tá falando. O nosso sócio de Minas Gerais, ele é japonês. Então, o pai dele foi quem trouxe o iorim pro mercado. Ali. Aí o professor lá da Exalc, ele fala que o nosso produto é o iorim do cerrado. E briga com a gente que falta magnésio. Falta magnésio, é isso aí. Então, assim, aí a gente foi, colocamos e aí deu um veranico. Coincidentemente, porque é normal no início do plantio dar um veranico, ou seja em janeiro, ou seja em dezembro, 10, 15 dias, é normal. Esse ano deu 20 dias, morreu metade das lavouras, pra você ter ideia, lá na região. E aí, cara, deu um veranico e a planta travou. Ela vinha natural, porque a gente fez lado a lado, só tinha uma estrada no meio. Eram 800 hectares, 600 hectares químico e 200 hectares biológico. Iorim, igual ele falou, não usei iorim, pode pôr só 100 kg de iorim, pra você ter uma ideia. Eu usava 400 super simples. Colocamos e tal. Aí ele falou, não, porque o silício. Aí, tá vendo o negócio do pó de rocha, onde vai chegar? Ele falou, o silício, não sei o que, vai favorecer a microbiota e tal. O fósforo é natural, a planta vai reconhecer, o micro-organismo vai reconhecer e tal. E aí você vai ver que isso aí vai... Mas aí, quando deu o veranico, a outra foi no início, com o químico sobressaiu em relação ao biológico. Que é sempre, né? Por causa normal, da disponibilidade alta, ela vai olhar ali a água, ela vai pensar, nossa, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Exato. Senão eu vou perder isso aqui. Claro. Aí ela foi. Eu falei, pô, travou a planta aqui. Liguei pro seu Roberto, falei, Roberto, tal, assim. Vou levar o seu Sakamoto. Ele tá doido pra te conhecer, eu vou levar ele aí. Aí ele foi lá, com aquela paciência oriental dele, acho que ele devia ter 1,5 metro de altura. Fantástico ele. E aí, vamos lá arrancar a planta. Ele falou, desse jeito, vamos arrancar a planta. Você arranca do seu lado que eu arranco do meu. Depois a gente inverte. E aí foi. Não escolhe planta não, vai aleatório. Aí arrancamos lá umas 30 plantas, aí colocou na tampa da caminhonete assim. Na época eu lembro direitinho, não tinha WhatsApp na época, infelizmente, né? Não dava pra tirar foto, né? Que pena. Aí ele falou assim, precisa explicar? Ou você tá vendo o que tá acontecendo? Onde tinha o biológico tinha raiz. Onde tinha químico não tinha raiz. O que você acha que vai acontecer se der um veranico lá na frente? Quem que vai suportar esse veranico? Onde tem raiz ou não tem? Aí, dali para frente, cara, ele falou assim, fica tranquilo, a planta está reconhecendo o ambiente. Imagina que ela foi toda a genética dessa planta, desde o início do melhoramento, ela tá, como que ela está vendo? É químico. Aí você joga ela num solo que não tem nada de químico, que tem uma reservinha ali, e tal, que tem o biológico, que tem lá o iorim, que é natural, ela vai, até ela ver o que ela vai fazer da vida dela, ela vai começar a pensar, não tá aqui o solúvel, porque o solúvel em água é igual na veia. A planta bebeu água, o solúvel bateu vem. água, tá disponível. É uma droga, né? Porque mesmo que a planta não queira, ela é obrigada. Quando ela puxar água, vem um NPK. Aí o biológico não, ela tem que entender, ela tem que pensar, meu Deus, lá atrás, na evolução eu precisei disso. Não só raiz, a gente vê muito na fazenda, com o nosso produto mesmo, a diferença de talo. Sim. Você vê a planta de soja que é usado no nosso fertilizante mineral misto e a que é usado químico. Você vê uma diferença gigantesca. Aí a nodulação, cara, Nossa senhora, muda tudo, porque você não interfere na biota, esse que é o negócio, principalmente com fungicida. O nosso pH é 7, isso que a gente coloca em enxofre. Então. Porque o que acontece? O nosso produto, ele é um fosfato, só que é um fosfato sedimentar marinho. Sim. Então ele é um fosfato mais mole. Sim. Só que hoje a gente tem alta necessidade. Entendi. O produtor, ele quer colocar a soja, ele quer produtividade, ele quer reação. Sim. Então o que a gente faz? A gente compra um enxofre, o elementar puro, é 99%.
moe ele bem fino também, já explodiu nossa indústria umas 3 vezes esse negócio. Aí a gente faz com que ele reaja. Por quê? Por causa que essa pedra ácida, ela tem maior energia no solo. Sim. Só que é tudo de forma natural. A planta ela vai chegar na raiz, Reconhece, vai fazer. exatamente. A planta sabe o que tá fazendo. Sabe, a gente é que interfere na vida dela, ela sabe exatamente o que fazer. Nossa Senhora. É que a gente vai, os inputs, né? A gente vai colocando lá e a planta vai viciando. Ela fica igual uma planta viciada. Tanto é que hoje, com o atual manejo que a gente faz hoje, é uma planta de UTI, cara. Não, e você tem que ficar toda hora colocando coisa. senão ela não produz. Você pega esses melhoramentos genéticos hoje, cara, se você não colocar tudo, a planta não responde. E é bem isso mesmo, então, porque a gente tem um problema hoje. Você vai ter produtividade? Vai, mas você tem que colocar todo o pacote tecnológico. Então a gente quer reduzir custo, a nossa ideia é reduzir custo. Então depois disso, cara, a gente viu, aí deu o veranico, passou uns dias, choveu, aí o que acontece? Geralmente, tá aquele veranico, não sei o que, o cara vai lá e faz o cloreto de potássio. Não, aí chove, aí o cara, o cloreto de potássio. Mas não é o cloreto, é a água. É a água, né, que fez toda a reação. Então é a mesma coisa. Quando choveu, aconteceu o mesmo fenômeno que acontece quando você joga cloreto de potássio. Uhum. E aí, meu amigo, dali para diante, a planta igualou com a outra, foi embora com muito mais enraizamento. Resultado final, produzimos 2 sacos a mais por hectare. Olha só. Foi a última vez que eu usei cloreto de potássio na minha vida. Não, e o cloreto de potássio, se você tá fazendo uma planta de cobertura, nossa então, senhora, aí você vai incrementar. Naquela época eu usei só biológico, aí depois foi vindo as outras ferramentas. Com certeza. Aí em 2010, 2009, 2010 a gente começou a ter os primeiros contatos com remizadores, com os pós de rocha. E aí eu já entendi a lógica da bactéria, porque a planta também vai ficar, cadê o NPK? Né? Eu preciso do... Né? Cadê o solúvel em água? Não tem. Então eu vou ter que... Vou ter que fazer nódulo para absorver nitrogênio do ar. Exato. Por isso que é importante descompactar o solo. Por causa que 80% do nosso ar aqui é nitrogênio. Com certeza. Então o que a gente tem que fazer é conseguir com que a planta absorva esse nitrogênio. Sim. Nós estávamos ali na trincheira do Yamakawa lá, e a Elisa estava falando isso. Tá lindo aqui, todos os nutrientes, né? Precisa de boro, cálcio, fósforo, enxofre, mas se não tiver oxigênio, se tiver compactação, você pode ter 200 toneladas por hectare de nutriente que não vai resolver. Não, e ele tá feliz demais correndo aqui pelo stand com o penetrômetro mostrando. Nossa, assim, você vê, para nós que já estamos há tanto tempo nessa caminhada, o Yamakawa, esse processo do Yamakawa, cara, é uma revolução inacreditável, porque é mais uma ferramenta que a gente ainda estava tentando resolver mecanicamente. Agora a gente já tem a ferramenta biológica. Não, e também. se a gente chega mecanicamente, você não consegue construir um lugar ideal para fungos. Não. A biologia, beleza, a gente hoje consegue produzir e tudo mais, mas como é que a gente vai fazer uma colônia de fungos no solo? Sim. Se a gente está mexendo nela. Desestrutura o solo todo, não tem jeito. Então é muito importante hoje a gente trabalhar com planta de cobertura. Sim. Hoje tem muitos mix de cobertura que está vindo, que é muito massa. Nossa, tá louco. Cada um tem com a sua função, né? Cada um com certeza. Cada planta tem seu lugar, cara. Ela não tá à toa no mundo. Toda planta. Tava ali na barraca ali de baunilha agora, antes de eu vir pra cá. Tava lá, cara. Eu nem sabia que era uma orquídea, pra você ter uma ideia. Eu aprendi hoje que é uma orquídea, que eu tava explicando. Tem a baunilha do cerrado. Então, assim, cara, a gente tem uma biodiversidade gigantesca. O Brasil, o que ele decidir plantar, ele domina. Você tá louco, cara. Assim, a gente, como o Joey Vale falou ontem nas palestras lá, cara, a gente é a locomotiva do mundo. Só que muitas das vezes a gente é o último vagão. Porque a gente tem uma série de restrições dentro do país que não precisa falar aqui, que senão nós vamos 2 horas aqui dentro. Mas assim, a gente tem tudo, cara, tudo. E como é que foi para você ter que abrir esse grupo, que é o GAS? Uhum. Como é que foi a emoção, os desafios que você teve nessa época? Então, o primeiro desafio foi a questão da internet. Não tinha internet, então como é que você ia juntar a gente, cara? Não tinha jeito. A internet deu Quando veio o grupo de WhatsApp mesmo, a gente criou de brincadeira, cara. Foi assim, uma brincadeira. Cara, vamos juntar. Era meia dúzia de loucos só. Tem quantos anos já tá fazendo 2008 a gente começou o primeiro grupo de WhatsApp. 2008, assim. Pô, já tem um tempo já. Não, assim, só que ele se formalizou mesmo, virou uma associação, vai fazer 5 anos ainda, é bem jovem ainda a formalização. Sim. A gente relutou muito. Era um grupo de WhatsApp? Era um grupo de WhatsApp. Olha que coisa legal. E até legal. então, era um grupo que só tinha 256 pessoas. Aí a gente criou outro. Você tem uma ideia, o tanto que o negócio foi rápido, as pessoas falam que é devagar. Mas em um ano, menos de um ano, a gente já tinha 256 membros. Olha só. Só trabalho de formiguinha. Eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo ali, tal. Aí descobrimos. Aí eu fiquei indignado, porque eu falei assim, cara, tem que ter mais alguma coisa que Bacillus Argasol. Tem que ter mais alguma coisa. Eu sempre apertava o pessoal da RCA.
Aí ele falou, olha, tem um cara na Bahia, o Cassiano Nieri, que é um grande parceiro nosso. Tá lá, ele tá fazendo esse trabalho, ele já trabalha com pó de rocha. A primeira vez que eu ouvi falar de pó de rocha foi com ele. Aí tal, usa lá o Ipirá e não sei o que e tal. Aí eu liguei pra ele, falei, me dá o telefone dele. Liguei pra ele, ficamos 2 horas no telefone. Olha só. Tal. Ele falou, não, eu quebrei na agricultura química, não sei o que, tal. Hoje eu já trabalho com pó de rocha, com biológico, faço meu biológico na fazenda. Falei, o quê? Falei, duvido, vou aí ver. Primeiro, louco. Aí fui lá, cara, fui parar lá na Bahia. Olha o que eu falo, cara, conhecimento não chega até você. Você tem que Hoje o que o Gás está fazendo não existe, cara, porque existe a informação, mas o conhecimento, a informação tem trocentos milhões de informação, mas o conhecimento mesmo, para você decidir para onde você quer ir, não existe. Vamos parar na Bahia, foi eu e o Emerson, um amigo meu, acho que o Célio, eu não lembro se foi, vamos parar lá. Aonde lá na Bahia que vocês Luiz Eduardo Magalhães. Estamos em casa. Então, aí fomos lá, conversamos com ele, ficamos 2 dias lá, ficamos doidos, falou, não, vamos voltar. Isso em que ano? Isso foi em 2008 já, em 2008. 2008 foi quando a gente mandou a nossa matriz para Luiz Eduardo. Sim. Aí, cara, na segunda vez já foram umas 30 pessoas. Já pegamos um grupo maior, que foi o coração mesmo do gás, foi esse do Sudoeste Goiano aí, o pessoal do Sudoeste Goiano. Já foram umas 30 pessoas, vamos bater lá. Vamos aprender a fazer as primeiras multiplicações on farm, que nós estamos debatendo hoje no Congresso, né, o nosso direito de fazer on farm. Foi lá, 2008, 2009, nós fomos lá. Cara, aí virou uma febre. Todo mundo... já vai ter o plantio direto para trazer mais informação. Ixi, tá louco. Aí que ele começou a falar de pó de rocha, daí ele falou, não, aqui a gente já usa pó de rocha. Aí ele explicou a história do porquê do pó de rocha. Por que ele decidiu isso? Ele tinha uma... Ele perdeu, ele quebrou em 2002, quando a Ferrugem entrou. Ele plantava 10, 11 mil hectares na época. Nossa Senhora, pra você ter uma ideia, tudo arrendado nas áreas, na Bahia. Aí ele disse que derreteu. Muitas áreas não passou nem a colhedeira. Aí o gerente dele falou assim, ô Cassiano, cara, assim, aquele talhão aqui, 400, não sei das quantas, que era tantos talhão, tem um talhão aqui que vai dar 60 sacos, cara. Só ele. O resto derreteu tudo em volta. Ué, vou aí ver, porque ele não dava conta de rodar as áreas inteiras mais. Aí foi lá, chegou lá e tal, mas o que tem aqui, Não sei, não tinha o histórico da área. Aí foi atrás do pessoal, dos antigos donos e tal, foi pesquisar, os caras tinham usado iorim. Era um canteiro de muda, de cana. Isso 10, 12 anos atrás. E os caras meteram iorim, 1 tonelada de iorim ali, né? Só naquele talhão. Naquele quadradinho. Naquele pedaço. Assim, não sei se era metade do talhão em si, mas naquela área tinha aquilo ali. Aí ele foi estudar. Falou, cara, já tô quebrado mesmo. Ele fala isso nas palestras, já tô quebrado mesmo, vou estudar. Aí ele começou a estudar e descobriu a questão do silício. Olha só. Do porquê que o iorim, né? Não por causa do fósforo. A gente briga até hoje por causa do silício, que é extremamente importante em gramíneas. Não, ninguém fala nada, cara. Em soja a gente vê uma diferença. Porque o que acontece? Com o silício, você faz uma dupla camada sílica na folha. Exatamente. A planta ela tem mais controle dos estômatos. Sim. Vem um veranico, o que acontece? Sim. Perde menos água. Sim. Ela se torna mais resistente. Na folha também, controle de pragas também. Olha só, então a gente tem problema de mosca branca esse ano. Sim. Cara, se você tem uma cultura que tem uma estrutura de solo, essa planta ela vai absorver os nutrientes e vai estar mais resistente. Ela mesma vai se autodefender. E não outra questão... que ela vai... E o silício faz tudo. Porque às vezes eles querem um produto milagroso, mas não é milagre. Não dá. É todo um processo que a gente traz. Então vamos trabalhar com biológico para reduzir população de praga. Sim. Então é o processo. A gente fala que o gás sempre fala isso, é agricultura de processos, não é de produtos. Com certeza. Porque a agricultura hoje é feita de produtos. Problema é produto. Não resolveu, vamos para transgenia. Então, assim, é tudo pontual, tudo semente tal, produto tal, para lagarta tal. Cara, é um absurdo. Para quem já teve um produto, tipo, vamos falar, metamidofose, controlava todo tipo de lagarta, hoje a gente tem um produto para cada lagarta. É uma coisa incrível. E é uma loucura. É uma loucura. Como é que você vai conseguir... Vai passar o ano inteiro aplicando. E aí fala, não pode ter mistura no tanque. Pô, mas como é que você faz? Você vai entrar todo dia na lavoura? Então, assim, é uma loucura. A outra questão do silício, que eu estava até discutindo com o Ivo Frade lá agora, que é a Elisa, cara, o silício que faz a liberação do fósforo. Aí, ó. O nosso é um silicato de fósforo. Então. Por isso que ele é altamente disponível. Ele é uma rocha mais mole já. Exato, exatamente. Então, cara, a gente estava conversando com o Éder Martins. Sim. Ele fala, ele é apaixonado na nossa mina. Sim. Por causa que, geologicamente, no Brasil, nós temos o melhor fósforo. Sim. Então, quando a gente traz a campo, o nosso tem uma resposta muito boa. Sim. Que é o que a gente está trazendo. Sim. O silício mesmo. Quando a gente começou o trabalho, a gente começou por causa de veranico.
Não pensava em praga, não pensava em nada. Sim. Na colheita agora de soja, nós temos clientes que tiveram quase 3 aplicações a menos para mosca branca. Se a gente coloca na conta, Tá louco. será que paga? Vamos colocar diesel, custo de máquina. Exatamente. Aí, sem falar, assim, são N benefícios, né? Então, Senhora. é porque as pessoas têm muita visão cartesiana, né? Esse é o problema do nosso ensino mesmo, né? É tudo compartimentalizado. O cara da fitopatologia não conversa com o cara da genética, que não conversa com o cara da fertilidade. É tudo cartesiano. E ficam brigando. Falou, não, a culpa meu sua, fungicida. não. Por isso Cara, que hoje em dia tem isso. O cara quer saber qual que é o melhor fungicida, qual que é o melhor adubo, qual que é a melhor variedade. Cara, não existe isso. Não, igual. Um cliente novo que a gente tá chegando. Normalmente, esse cliente que a gente tá chegando, ele não tem uma estrutura de solo. Não. Então, o que a gente fala? Cara, tira 2/3, tira metade do químico, coloca o nosso e vamos fazer um trabalho. Por quê? Porque se você tirar tudo, nesse primeiro ano você vai tomar um fungo. Então você precisa ali uma solução para o start inicial, a planta reagir. É o que a gente chama de transição, Mas é o desmamar. No terceiro ano que você está usando de foscal, você não precisa pôr nada de fósforo. Pois é. Será que se paga? Se você fizer uma adubação de sistema, aduba melhor ali o milho, que é uma planta que precisa mais, e na soja você vem sem nada. Sim. Você não vai ter diesel, não vai ter desgaste de máquina. Exatamente. E não colocou... Vale a pena. Não, com certeza. É porque as pessoas estão no modo automático, né, cara? Os produtores estão no modo automático, né? Tem medo da mudança. Tem muito medo e os custos muito altos, né? Com certeza. Existe um sistema todo montado do lado de lá, te falando, você vai quebrar. Se você não colher 80 sacos, se você não colher 90 sacos, você vai quebrar. Aí o cara fica psicologicamente abatido, o cara tem que... E outro, boleto vencendo todo dia. Todo dia entendeu? Tá então, assim, o cara fica correndo atrás de produtividade o tempo todo. Realmente é um sistema que é complicado pro cara sair de dentro dele. Aí, o cara tem que ser muito macho. Por que o Cassiano veio? Pela dor. Com certeza. Depois que ele quebrou, ele fala isso nas palestras dele. Não, eu tive que quebrar para ver que tinha outra solução. Então, tomara que a gente não precisa todo mundo quebrar para isso. Então a gente precisa realmente começar a enxergar, e não só pela sustentabilidade, que é tão propagada, e isso e aquilo. Não, para a gente realmente ter uma agricultura mais resiliente. Pra você ter uma ideia, dentro do gás, a gente nunca discute tal do aquecimento global. Particularmente, a gente tem opiniões de diferentes pensamentos, cada um sobre isso. Mas não discutimos. O que a gente discute? Resiliência climática. Independente se vai esquentar, se vai esfriar, se vai nevar, como que a gente vai produzir com um sistema que dê mais resiliência? Dure, né? Claro. Porque igual, daqui a pouco seu filho vai estar assumindo a fazenda. Se você não fizer uma cultura que você faça um solo bem feito, daqui quanto tempo vai durar? Quanto tempo você vai estar colhendo? O principal patrimônio é a terra, cara, é o solo. Se você não cuidar dele... Não, e a gente fala, porque nós somos uma empresa familiar, cara, a gente tá cuidando da sua família. Sim, exatamente. Não é só Cuida do solo. Cara, eu quero que seu filho, seu neto esteja plantando lá, entendeu? E isso pós-pandemia, cara, isso ficou muito claro com a pandemia e pós-pandemia. Hoje as pessoas estão focadas 100% na saúde. Se a gente tiver entregando um alimento mais saudável, com mais nutrientes, que é a questão dos pós de rocha... Não, cara, você vai se alimentar de cápsula com um produto ou você vai comer um prato de arroz e feijão? Exatamente. Qual é o grande problema da humanidade hoje? É a deficiência nutricional. As pessoas têm deficiência de vitamina D porque não tomam sol, porque estão toda hora passando protetor solar. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, o sol tá aí, é de graça. Então, assim, você vai numa farmácia, eu sempre falo isso nas palestras, você vai numa farmácia, olha, qualquer farmácia, eu desafio, entra numa farmácia, metade da farmácia é remédio, a outra metade é suplemento. Hoje o mercado de suplementação é maior do que de remédio. Não, e virou mercado, né? O pessoal fala, acho que eu vou ir na farmácia comprar uns remedinhos. Tem muito valor agregado, tá louco? Nossa senhora. Hoje tem gente vendendo cápsula de pó de rocha, cara, caríssimo. Então hoje você tem biota intestinal, já descobriram a questão da biota, que é o segundo cérebro. Se você tinha uma biota intestinal bagunçada, cara, acabou a sua vida. Você vê que antibiótico, o tanto de câncer, né? Que as pessoas estão tendo hoje em dia, por causa dessa desregulação do corpo inteira. A gente já tem uns estudos mostrando que o homem ele tá perdendo testosterona por causa que não tá no sol. Exatamente. Você vai ali no produtor rural que tá na fazenda trabalhando, o cara tem 1000 de testosterona natural. Sim, é. Você Aquele que não passa protetor, né?
porque o cara passa protetor. Não, já inventaram o protetor para isso, né? É complicado. É complicado. Então, a gente, o tanto de autismo, né? O tanto de doenças que apareceram. Ai, câncer, né? Cara, sempre teve, mas sempre explodiu. Mas por quê? agora... Porque você tem deficiência de manganês, você tem deficiência de magnésio, você tem deficiência de tudo no corpo, cara. Vai chegar um ponto que seu corpo vai falir. E a gente tem uma pecuária lá na região de Tocantins. Uhum. As pessoas em volta, os bois e coisas do tipo, eles têm muito problema de doença de pele. Sim. Sempre tem. Uhum. A nossa fazenda não tem por causa que a gente coloca enxofre. Então. Que é o nosso produto, tem Sim. enxofre. O boi, você vê a pele lisinha, é um boi bonito, tá sadio. É aquela história, né? A doutora Ana Primavera, vai ser até homenageada aqui, ela sempre falou isso, cara. Solo saudável, planta saudável, animal saudável, ser humano saudável. Não tem jeito de escapar dessa lógica. Isso. Esse ano a gente homenageou no Dia das Mulheres a doutora Primavera, por causa que as pessoas não homenageiam o agro brasileiro. Sim. Temos pessoas fodas pra caramba. Melhor aqui do na mundo, região. cara, tá louco. E mulheres que estão à frente já há muito tempo e que as pessoas não... Nem as mulheres mesmo sabem que tem mulheres tão fodas. Doutora Joana Dolbenheim também. Olha só. Cara, olha quantos bilhões essa mulher deixou dentro do Brasil de economia. Pois é. Com a invenção do Bradyrhizóbio, né? Depois dos perilos. Então, as pessoas não sabem. As pessoas preferem o jogador de futebol, Neymar, não sei o quê, sabe? A cultura brasileira, assim, não privilegia esse tipo de pessoa, infelizmente. Sim. Doutor Alisson Paulinelli. Foi até, a gente, graças a Deus, pôde conviver bastante com ele, era amigo pessoal da gente. Então, assim, cara, um cara que até foi selecionado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, esse cara transformou o Brasil, cara, transformou na maior potência. A gente era importador de alimentos, a gente tinha a cesta básica mais cara do mundo. A gente mata os nossos heróis. Exatamente. O Brasil é complicado. Então, vou agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Júlio. E se quiser fazer um convite pro pessoal pro plantio direto. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Primeiramente, quem quiser ainda visitar, né, o stand aqui do Gás, né, com os nossos parceiros, né? Então a gente tem esse ano foi o primeiro ano de estreia aqui na feira, né? Tá sendo muito, muito gratificante realmente. Por ser o primeiro ano, por pouco a gente conhecer, tá tendo muita visita. Ainda vamos estar aqui amanhã também. E a gente quer convidar também para o evento do Plantio Direto, né? O nosso 19º encontro Plantio Direto, que vai ser em Luiz Eduardo Magalhães, nos dias 9 a 11 de julho. Eu sou vice-presidente também, então, em nome da Federação de Plantio Direto, também estão convidando o pessoal para o evento, que vai ser um maravilhoso evento. E eu convido também pelo Grupo Gefoscal, somos patrocinadores lá e você vai encontrar a gente lá. Maravilha. Certinho? Obrigado. Galo. Valeu, até mais.